Olá a todos vocês, estamos aqui com mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Ludmila Dutra. Vamos agora verificar o que nós iremos estudar na nossa aula 9. Então, olha só, gente, o objeto de conhecimento. Noções de direitos humanos e cidadania. Processos de disputas sociais e políticas entre diferentes grupos, bem como o reconhecimento e o respeito às diferenças linguísticas, culturais, religiosas, étnicos, raciais, gênero, tendo a compreensão que essas relações são historicamente construídas. Além disso, também vamos estudar sobre a problematização e desnaturalização das formas de desigualdade, preconceito, discriminação e intolerância no âmbito local, nacional e global. E o detalhamento da nossa aula vai ser sobre os grupos étnicos, suas organizações socioculturais e localização espacial no mundo. Então, vamos agora para o momento da nossa aula. Então, gente, vamos estudar sobre etnias de um modo geral. Como vocês podem observar aqui no mapa mundi, a gente observa diferentes tipos de pessoas. Então, quando a gente estuda sobre etnia, nós podemos estudar sobre diferentes modos de vida da população, das pessoas que estão ao redor do mundo. Por quê? Sabemos que as pessoas, gente, no decorrer do tempo, os milênios que nós passamos, foram desenvolvendo suas características próprias, principalmente uma identidade cultural. Então, cada pessoa em determinada região pode ter ali a sua característica distinta de outras, né? Pode ter seu modo de vida diferente um do outro. E é o que nós iremos estudar sobre etnias. E qual vai ser o principal conceito, né, de etnia? Olha só, o principal conceito de etnia, gente, vai estar ligado ao quê? Vai descrever, né, um conjunto que acaba unindo aí por vínculos linguísticos, pode estar vinculado a aspectos religiosos e também éticos, tá? E isso vai estar ligado principalmente como que aquelas pessoas vivem, será que é correto, será que é errado? Como que essas pessoas elas acabam se inserindo naquele espaço. E isso acaba transmitindo o quê? A sua cultura, gente. E essa cultura ela vai passando para as gerações, as próximas gerações. Então, essas gerações futuras, elas vão ter características dos passados, tá? Então, tudo isso vai estar vinculado aos estudos sobre etnia. E normalmente a gente observa que acaba ocupando um território, um espaço, e isso acaba o quê? Favorecendo a continuidade dessas relações sociais, porque nós estamos falando de ser humano, então o ser humano em determinado espaço, ele vai ter seu modo de vida, vai ter as suas características e isso acaba formando esse conceito sobre etnia. E é aí que acaba surgindo o quê? A diversidade étnica, que a gente estuda e verifica ao redor do planeta. Nem todo mundo vive do mesmo jeito que a gente vive, por exemplo, aqui no Amazonas, até no próprio estado, nosso próprio estado. Vamos ter diferentes modos de vida, até porque existem as etnias indígenas, né? Se a gente for verificar aí os diferentes tipos de etnia, gente, são muitas etnias espalhadas ao redor do mundo. E agora, né, nós iremos estudar somente algumas, aí eu acho que não chega nem a 1/3 do que se existe aí de etnia ao redor do planeta, tá? Mas antes disso, nós temos que entender sobre o conceito de etnia e também o que é a diversidade étnica. Olha só, a diversidade étnica, gente, vai se referir ao quê? A presença de uma variedade de quê? De grupos étnicos, tá? Por isso que tem esse nome de diversidade étnica, porque vai pegar vários grupos étnicos. Agora, tudo isso em uma determinada sociedade, em um determinado local, uma região ou até mesmo uma comunidade que acaba tendo as características distintas. E esses grupos étnicos, gente, vão ser compostos por quem? Por pessoas que acabam compartilhando o quê? Características culturais, características linguísticas, são diferentes idiomas, né? Dialetos e também o fator histórico, a parte histórica também em relação a um determinado local, uma determinada área, região, pode ser
comum. Então, tudo isso acaba caracterizando diferentes grupos étnicos e acaba formando uma grande diversidade étnica, tá? Agora, a diversidade étnica, gente, reconhece as diferenças, tá? Entre esses grupos, que acaba incluindo o quê? Tradições, costumes, valores, idiomas e também diferentes identidades. Então, a diversidade étnica, ela pode ser o quê? Essencial para promover a tolerância, o respeito e também, gente, a compreensão entre diferentes grupos, né? Que acaba contribuindo para o quê? Para uma sociedade mais inclusiva e também harmoniosa, é o que se pretende em um determinado local, tá certo? Quando a gente fala sobre a diversidade étnica. Agora, além disso, a gente observa que existem alguns desafios, tá? Que podem surgir como preconceitos, né? Discriminação, porque às vezes as pessoas elas não aceitam o modo de vida de uma determinada região, de uma determinada área, que se tem um tipo de modo de vida que acaba formando diferentes etnias. Então, tudo isso, né, infelizmente, acabam surgindo essas discriminações, desigualdades, tá? E para garantir, né, que ocorra essa diversidade étnica, precisa ser o quê? Ser valorizada e também respeitada aí de uma maneira justa e equitativa. Então, gente, essa parte da diversidade étnica, né, acaba tendo com que vários países, dentro de um próprio local, tenha diferentes tipos de modos de vida, tá bom? Agora, olha só, também vamos ter, né, tudo isso, quando a gente estuda sobre etnia, vamos observar que essas etnias têm seu próprio idioma, né? Então, acaba surgindo aí diferentes dialetos. E aqui a gente pode observar diferentes tipos de olá, né? Então, assim, é uma palavra que às vezes a gente chega para falar com a pessoa e pode ser falada em diferentes tipos de idiomas, a parte linguística. Então, a gente pode observar aqui nesse momento que vai existir milhares. Isso aqui é somente uma parte, tá? E uma dessas etnias, gente, que nós iremos estudar vai ser as etnias africanas, somente algumas, tá? Agora, o continente africano, a gente vai estudar aí que é um continente bem extenso, tá? E a gente observa que acaba tendo um grande mosaico de diversidade étnica, ok? E isso acaba abrigando aproximadamente 492 grupos étnicos distintos. Pode ser que existam mais, né? Que possa estar aí distribuído no continente africano. E cada um, gente, vai ter as suas próprias tradições, os idiomas, né? As línguas e também os costumes. E essa riqueza cultural acaba sendo uma expressão de complexidade. É muito complexo porque a gente está lidando com o ser humano, tá? E ao longo da história que acabou surgindo no continente africano, isso acabou se desenvolvendo cada vez mais, que acabou testemunhando o quê? Uma variedade de civilizações e interações ao longo dos séculos. E uma das regiões que chama muita atenção quando a gente estuda sobre as etnias africanas vai ser a região subsaariana, ok? A região subsaariana, gente, vai se encontrar aí nessa área vários grupos étnicos, principalmente como o Zulu, que fica lá na África do Sul, tá? Qual vai ser essa região subsaariana? No mapa vocês podem observar aí que é a área que está em amarelo, tá? Toda essa região aí que a gente observa que está em amarelo é conhecida como a África subsaariana, a região subsaariana. E nessa região, gente, tem muitas etnias aí divididas em um próprio país, tá? Lembrando que a África é um continente. A África do Sul é um país que está aí localizado no continente africano. E normalmente, né, essa etnia Zulu, ela é também conhecida pelas tradições, né, principalmente relacionada à parte de guerras e muito rica em práticas culturais. Já no oeste africano, nós vamos ter os Ashanti, que acaba destacando aí pelos tecidos que eles fabricam, que são muito coloridos, né? Também pelos sistemas políticos, que acaba sendo bem estruturado e que acaba contribuindo aí para o surgimento dessas atividades, que vai ser a tapeçaria, tá?
ligando aí todas essas características. Isso somente alguma das características de alguns países aí de etnias africanas. No mapa aí vocês podem observar melhor, né, essa região aí da África subsaariana, né? São muitos países, né? África do Sul, Angola, Nigéria, Chad, Níger, Mali, Mauritânia, Madagascar, Moçambique. Então, gente, são muitos países aí que estão localizados no continente africano e acaba surgindo muitas etnias, né, aí no continente, tá? Nós vamos ver uma animação agora em que mostra para vocês algumas das etnias africanas. Observem que já retorna. Etnias africanas. O continente africano é formado por 54 países e 2 territórios não reconhecidos pela ONU, como Somalilândia, a área pertencente à Somália, e a República Árabe Saharaui Democrática, também conhecido como Saara Ocidental. O continente africano possui aproximadamente 492 grupos étnicos, e um deles é Hausa Fulani, na Nigéria, que representa um exemplo da coexistência de diferentes identidades étnicas em uma nação, com suas próprias línguas e tradições únicas. Os tuaregues vivem no norte da África e são conhecidos por sua vida nômade, trabalham com agricultura e comércio. Apresentam uma rica herança musical, têm como base a religião muçulmana. Os Maasai vivem no leste africano, principalmente no Quênia e no norte da Tanzânia. Eles continuam a preservar suas tradições pastorais e visão única da vida. São os únicos grupos étnicos a terem autorização de viajar livremente entre as fronteiras desses 2 países. O povo Oromo habita a região do Chifre da África, que engloba a Etiópia, Quênia e Somália. Apresentam uma história cultural rica, evidenciada por suas cerimônias e costumes tradicionais. A diversidade étnica na África vai além desses exemplos, incluindo grupos como os Yorubá, Ibo, Berberes, Khoisan, Amhara e muitas outras etnias. Cada um desses grupos contribui para a riqueza cultural do continente, trazendo consigo uma herança única que se manifesta em sua música, arte, religião e modos de vida. Então, gente, a partir dessa animação, vocês puderam observar somente alguns tipos de etnias que vão existir aí no continente africano, né? Cada um vai ter seu tipo de modo de vida, costumes, tradições, cultura, religiosidade, tudo isso acaba englobando o tipo de vida dessas pessoas que acabam formando um determinado grupo étnico, tá? Mas não para aí não, esses estudos sobre as etnias, né? Estamos observando aí alguns dos continentes. O deles foram aí do continente africano, mas também vamos ter o de onde? Do continente asiático, tá? Agora, quais são as etnias asiáticas? Como é que está caracterizado as etnias asiáticas? Olha só, gente, as etnias asiáticas, a gente observa que o continente asiático, ele é muito diversificado, tá? Vai ter uma grande variedade de grupos étnicos, cada um com seus tipos de culturas, a parte linguística também, e as histórias, gente, acaba sendo única, né? Porque são países milenares. E dentro da Ásia, a gente observa aí que vai ter uma ampla variedade também de etnias, como a parte dos chineses, dos japoneses, os indianos. Também temos os árabes, os persas, gente, que a gente vai já verificar qual é o país, né, que caracteriza aí os persas, entre muitos outros tipos de etnias que acaba tendo também na Ásia. E cada um vai ter o quê? Sua própria herança cultural e também uma diversidade genética, ok? Então, a gente observa a importância também das etnias asiáticas que acaba surgindo, ok? Mas nossos estudos não param aí não, tá? Também vamos estudar aí sobre essas características que vai se ter na etnia asiática. Agora, quais são as outras etnias que a gente vai observar aí? Vai estudar algumas características. Uma delas vão ser os chineses, tá? Os chineses, gente, eles constituem o maior grupo étnico do mundo, até por causa da sua história milenar e também pela quantidade de habitantes que se tem na China. Han vai ser um grupo dominante, mas também vão existir outras etnias, como quem?
os Zhuang, Hui e os uigures, tá? Tudo no continente asiático. Agora, o mandarim acaba sendo o idioma principal, a língua principal, e a cultura chinesa, gente, é muito caracterizada pela a parte histórica, a parte milenar, a parte da filosofia, né? O confucionismo e o taoísmo, tá? A parte de arte também, ligado muito à caligrafia, à pintura, e a culinária, a comida chinesa também é muito diversificada. Mas além dos chineses, também teremos quem? Os japoneses, né? Que vão ser nativos aí do arquipélago japonês. Lembrando que o Japão, gente, é formado por várias ilhas, é um país insular. E a homogeneidade, né? Os diferentes tipos de etnias que vai se ter, também é muito notável, tá? E a maioria vai pertencer ao grupo Yamato, ok? Agora, o japonês acaba sendo o idioma principal, a língua principal, e a cultura japonesa ela acaba sendo também muito tradicional, principalmente com o shintoísmo, tá? Além disso, o budismo, e também acaba se tendo o quê? A cerimônia do chá. Além disso, também vamos ter o ikebana e também as artes marciais que acaba tendo ali no Japão, né, tendo essa parte aí da etnia japonesa. Mas, além dessas características, tanto da parte da China e do Japão, também vamos ter outras etnias aí, olha só. Vamos estudar também essas características aí, além dos japoneses e também dos chineses, os indianos, tá? Os indianos, gente, a Índia, né, vai ser o lar de uma grande diversidade étnica também, muito significativa, que acaba tendo aí a parte do indo-arianos, né, que pega o hindi e o bengali. Mas além dos indo-arianos, também teremos os dravídicos, tá, que já pega aí a etnia de Tamil, Telugu, entre outros. E a Índia acaba tendo diferentes tipos de idiomas, né? Vai ser multilingüe, tá? E com uma rica herança cultural, abrangendo a parte da música, da dança, as religiões, como o hinduísmo e o sikhismo, tá? E a culinária também, ela vai ser muito variada. Mas além dos indianos, também teremos quem? Os árabes. Os árabes também são considerados asiáticos, né? Vai estar localizado aí no continente asiático. Agora, essas raízes, ela vai estar muito ligada à parte ali da Península Arábica, que acaba tendo uma parte da história que inclui os impérios, como o califado, e também a expansão do Islã, gente, né? A parte muçulmana. Agora, o árabe também vai ser a língua mais comum nessa região, e a cultura árabe, gente, ela é muito influente na parte da literatura, uma arquitetura islâmica, né, que acaba chamando muito a atenção, a parte da música e dança. Então, isso acaba tendo também essa grande diversidade regional. Tudo isso acaba caracterizando, né, esses grupos étnicos que acabam surgindo. Também teremos, gente, os judeus, né? Os judeus, gente, eles historicamente eles são conhecidos como povo hebreu, tá? Também tem uma rica e complexa herança cultural, até mesmo por questões religiosas, né, que é remota aí há milênios. Vão ser originários da região do Oriente Médio, principalmente ali na área das terras de Israel. Então, os judeus eles vão ter uma presença muito grande ao redor do planeta, e isso acaba chamando muito a atenção, principalmente o quê? A diáspora que se teve aí ao longo da história. E isso tem contribuído muito aí de várias maneiras, tá? E essas áreas, elas acabam sendo diversas e acabam incluindo principalmente aí com a distribuição da filosofia, da ciência, da arte, da música e também da política. Mas também não para aí, né? Toda essa parte aí do continente asiático, como eu falei para vocês, os persas, né? Que é o Irã, gente, os iranianos. Eles têm uma longa história aí que remonta também aos impérios persas antigos, como vocês observam aí neste mapa. Essa área aí dos persas, né, é a área do Irã, onde a grande área dela, gente, é desértica. Tá? Agora, o Irã, ele é etnicamente muito diverso também
e vai estar muito ligado à parte dos persas, dos curdos, tá? Dos azeres, entre outros. O persa, que também é conhecido como Farsi, vai ser o idioma principal. Agora, a cultura persa, ela vai ser muito conhecida principalmente a poesia, a arte, também a arquitetura, tá? E também ela é muito caracterizada pela antiga cidade de Persépolis. E vai ter uma tradição literária também muito rica. Então, vocês estão verificando, gente, diferentes tipos de culturas, né, que acabam surgindo aí ao redor do planeta. E um deles que nós estamos estudando vai ser o continente asiático. E não para aí, também vamos ter quem? Os russos, que também vai ser um tipo de etnia, tá? E aqui vocês observam a imagem, né, que caracteriza muito a parte da Rússia, ali a Praça Vermelha. Então, os russos, gente, eles também têm contribuído significativamente, né, para principalmente a arte, a literatura, a ciência e também a política. Agora, a língua russa, ela vai ser a identidade, né, da Rússia e é falada por milhões de pessoas em todo o mundo e também vai ser muito conhecida pela riqueza linguística e também literária. E essa herança religiosa, gente, que pega aí a parte da Igreja Ortodoxa Russa, ela também é muito importante para a identidade russa ao longo dos séculos. Mas, além dos russos, também vamos ter os romani, né, que são os ciganos, conhecidos como os ciganos, que também constituem um outro grupo étnico, que vai ter já uma história nômade, né, eles não param ali, eles ficam andando de um lado para o outro, que se estende por séculos, tá? Vão ser originários ali do norte da Índia, que acabaram migrando aí para diversas partes do mundo, que também contribuíram para uma grande diversidade cultural em várias regiões. Agora, a cultura romani, gente, ela é muito caracterizada pelo idioma próprio, o romani, tá? Onde vai ter o tipo de música, dança, também as histórias que eles acabam contando para as pessoas vão ser aí a principal identidade dos romani, ok? Tudo isso caracterizando as etnias asiáticas, tá? Mas, além das etnias asiáticas, também teremos aí as etnias europeias, somente algumas, ok? Então, o continente europeu, gente, ele também, né, vai ser um continente que também apresenta muitos grupos étnicos, tá? E a maior parte desses grupos vai ter o quê? O etnolinguístico, que vai estar muito ligado aos eslavos, latinos, germânicos e também parte dos gregos e os povos fino-úgricos, ok? Agora, a parte que pega os países eslavos, a gente pode observar no mapa, né, onde é muito caracterizado em uma região que pega a Rússia, né, a Polônia, a República Tcheca, tudo isso caracteriza esses países eslavos. Então, os eslavos, gente, eles formam aí a maior parte do grupo étnico no continente europeu. Então, olha só, a gente observa que nesses estudos acaba abrangendo o quê? Países como a Rússia, né, a Polônia, a República Tcheca, como vocês observam no mapa, a Ucrânia, entre outros. Mas, além dessas características, né, vamos lá verificar agora, que essas características, tá, vai estar ligado também, né, tendo a parte linguística, tá, e vai ter uma rica diversidade cultural. Ok? E os eslavos, gente, eles vão compartilhar aí raízes linguísticas, tá? Muito comuns, mas aí cada um vai ter o seu subgrupo, com suas próprias tradições, mitologias, as práticas culturais que também acabam sendo únicas, tudo isso caracterizando aí os grupos eslavos. Mas a gente também não para aí não, né? Pegando essas partes das tradições, mitologias e os grupos das culturas, também vamos verificar outras características dos povos eslavos. Olha só, além de a gente verificar isso daí, também vamos já ver que os eslavos vão ser únicos, tá? Mas além dos eslavos, também vamos ter a parte dos latinos, tá? Os latinos, gente, vão ser aí da parte da origem latina, porém, pega que parte? A região aí do sul da Europa, né? Como a Itália, a Espanha, Portugal e também a França, que acaba sendo influenciado aí principalmente pelo Império Romano, ok? Agora, essas culturas, gente, vão ter aí sua herança artística, arquitetônica, pega a parte linguística também, que é muito marcante, que pega o nosso idioma português, tá? Que são conhecidos como as línguas românticas, como italiano, espanhol, francês, tudo derivado do
latim, ok? Mas além dos latinos, também vamos ter quem? Os germânicos, né? A parte germânica, que pega a região aqui da Alemanha, né? Da Suécia, da Noruega e também dos Países Baixos, tá? Esse grupo étnico, gente, os germânicos, eles vão ter um papel muito importante, significativo na formação da história da Europa, tá? Onde acabou contribuindo para o idioma, a língua, a cultura e também as suas tradições. Agora, as línguas germânicas, gente, vão incluir o alemão, né, o inglês, a parte dos suecos e também o neerlandês, né, que pega ali a parte dos Países Baixos. Outro grupo étnico que forma muito também a parte aí da Europa vai ser os gregos, gente. Já os gregos, eles vão ter uma herança antiga e rica, que acaba sendo remetida à Grécia Antiga, né? Que é o berço da democracia, da filosofia e também das Olimpíadas, os esportes aí, muito ligado também aos gregos. E a gente observa que a etnia grega vai estar predominantemente na Grécia, mas também pega a parte do Chipre e outras comunidades diaspóricas que acabaram indo ao redor do planeta. E a língua grega vai ter aí a sua importância, além da influência cultural helênica, né, que persiste até os dias atuais, que acabou indo para outros países. Mas além dos gregos, também vamos ter quem? Os fino-úgricos, tá? Que vai ser formado principalmente na região finlandesa, na parte ali da Rússia, como os mordivinos e também os udmurts, né, que é a parte mais fria, tá? Então, as línguas finúngricas, como o finlandês, o estoniano e o húngaro, vão ter essa origem linguística comum, e esses grupos, eles também vão ter aí o tipo de cultura bem diferente, que é muito caracterizado pelas práticas folclóricas, muito ligado à parte da natureza, ok? Tudo isso caracterizando algumas etnias europeias. Mas também teremos aí a parte do continente americano, gente. As etnias americanas, né? O continente americano, ele vai ser extremamente também diversificado, já pega também a parte do Brasil, né? Vamos ter diferentes termos étnicos que acabam aí abrigando uma ampla variedade de grupos étnicos, né? Que são os autoctones, bem como as populações de origens migratórias, pessoas indo de um lugar para o outro. Então, os nativos americanos, gente, eles vão estar muito diversos aí, principalmente na época da colonização. Então, os nativos americanos acabou marcando muito, principalmente pelos povos indígenas. Então, os povos indígenas vão constituir uma parte muito grande aí da população do continente americano, principalmente aí pelos navarros, né, os apaches, os sioux, os mapuches, maias, astecas, incas, além dos povos indígenas aqui do nosso país. E cada um, gente, vai ter também seu próprio idioma, suas culturas e também as tradições que acabam sendo únicas, pegando toda a parte do continente americano. Então, isso vai fazer com que surja o quê? Os mestiços também, tá? Que acaba formando também um grupo étnico. Agora, as características dos mestiços, gente, eles vão ser aí indivíduos com uma ascendência mista, na verdade, diferente, né? Muitas vezes com a parte do indígena, tendo aí a mescla, né, com os europeus e os africanos. Essa população, ela acaba sendo muito significativa na parte dos latino-americanos, pegando o México, o Peru, a Colômbia e também o Equador. Mas não para aí não, também vamos ter quem? Os hispânicos, né? Os latinos, conhecidos como os latinos, que vão ser originários aí da América Latina. Também vai ter uma presença muito significativa dos latinos nos Estados Unidos, né? Em outras partes aí do mundo que acabam indo em busca de uma melhor qualidade de vida. Agora, a cultura latina, ela é muito caracterizada pelo idioma espanhol e português. Além do idioma, também a música, a dança e a culinária que acaba marcando bastante. Ainda no continente americano, gente, na parte gelada, fria, vamos ter os Inuits no Canadá, no Alasca, na Groenlândia, pega uma parte da Rússia também, que já é o continente asiático, né? Porém, a parte do Canadá e do Alasca, essas regiões árticas, é muito marcada pelos Inuits, pela parte fria. E a cultura Inuit, gente, ela é muito ligada à vida do Ártico, né? Com a prática da caça, da pesca e também da escultura em gelo. Mas também não para aí. Também vamos ter quem? Os
quechuas, tá? Que vão ser quem, gente? Os quechuas vão ser os indígenas, tá? E esses indígenas vão estar em que região? Então, os quechuas, gente, vão estar na região andina da América do Sul, que pega a parte do Peru, da Bolívia, do Equador e também algumas partes ali da Colômbia. Agora, essa cultura, gente, do quechua, ela é muito conhecida pelas línguas nativas, né? Os próprios idiomas ali, as tradições agrícolas que pegam os seus antepassados, a parte ancestral e uma arquitetura ligada ao Inca, tá? Tudo isso caracterizando ali algumas etnias do continente americano. E por fim, também iremos estudar aí a parte das etnias da Oceania, né? Que é uma região aí muito diversificada também, que acaba abrangendo milhares de ilhas. Tem uma cultura muito rica na tapeçaria, na parte das etnias também. Acaba destacando-se aí para as comunidades indígenas, como as populações que acabam migrando aí, que acabaram migrando entre as ilhas, né, ao longo do tempo. Agora, a parte das etnias da Oceania acaba aí tendo as suas divisões entre a Polinésia, a Melanésia e também a Micronésia. Olha só, quais são essas características, né, do Polinésio, do Melanésio e do Micronésio. Os polinésios, gente, são aí um dos principais grupos étnicos que acabou se formando aí na Oceania, que pega a parte do Havaí, da Nova Zelândia, Samoa, Tonga e Fiji. Vão possuir notáveis habilidades de navegação. Já os melanésios pegam a parte de Papua Nova Guiné, Ilhas Salomão, Vanuatu, Fiji e Nova Caledônia, que acaba tendo diferentes tipos de idiomas e também uma cultura muito diversificada. Mas não para aí não, né? Outros povos indígenas, outros povos de etnias vão ser os aborígenes australianos e também os maores, tá? Mas, além disso, vamos ter os polinésios, melanésios e os micronésios, né? Onde pega essa parte aí dos micronésios. Já os micronésios, gente, que ainda é na Oceania, né? Vai ser que área? Os micronésios vai estar caracterizado por ser ilhas bem menores, ok? Agora, quais são essas ilhas menores que a gente vai observar aí? Que esses estudos, né, vão habitar aí a parte de Palau, Kiribati, as Ilhas Marshall e também os estados federados aí da Micronésia, que são conhecidos pela relação muito estreita com a pesca e também a navegação. E por fim, vamos ter quem aí? Os aborígenes australianos e também os maores, né, que vão ser a parte indígena da Austrália. Também vamos ter aí culturas diversas, antigas, né, com uma rica tradição oral, vai ter uma arte aborígene, as músicas e as práticas espirituais também, né, vão estar ligados aí aos aborígenes australianos e maores, e a Austrália aí acaba sendo uma área com grandes diversidades, tá? Principalmente na parte de línguas e tradições. Agora, os maores, gente, vai ter o povo aí indígena, né, que pega a parte da Nova Zelândia, também muito conhecido pela rica cultura, tatuagens, né, as danças e também a sua mitologia, que também acaba tendo aí uma grande relação com o meio ambiente e também essas tradições marítimas. E assim, nós temos aí as características de diferentes tipos de etnias que vão estar aí ao redor do planeta, que são milhares, tá? Só vimos aí uma parte dos grupos étnicos, ok? E assim a gente finaliza o momento da nossa aula.